Boa noite. Mais uma vez, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos aqueles onde esse vídeo vai chegar. Eu quero, da parte de Deus, vos trazer uma palavra mostrando para todos o que Deus se orgulha e o que Deus abomina. Eu quero vos falar a respeito nesta noite, através da palavra do homem de Belial. Poucas vezes, ou algumas vezes, ou nenhumas vezes, nós ouvimos falar do homem de Belial. E Provérbios foi escrito por Salomão, como também em 1 Samuel, no seu verso 30, 22 e Juízes 19, 22, fala do homem de Belial. E a palavra nos fala em Provérbios, no seu capítulo 6, no seu verso 12, o homem de Belial é um homem vicioso, anda em perversidade de boca. E o que é Belial? Então eu fui buscar a resposta para saber o que é Belial. E na mitologia cananita, nos fala que o homem de Belial é um demônio na mitologia cananita, que determinava como o adversário do povo. Então, na mitologia cananita, o homem de Belial é um adversário do povo e escolhido. Ele é adversário do povo escolhido. E é um dos 68 espíritos listados na Geoteia, no cristianismo. No cristianismo, Belial é mencionado também no Novo Testamento como o oposto da luz, do bem e de Jesus Cristo. Então, quem serve a Belial, ele é o oposto da verdade, ele é o oposto da palavra, ele é o oposto de Cristo. Ele é o oposto das palavras de Deus e da luz, a qual é o Evangelho que vem nos dar o entendimento para que possamos andar na luz. Então, Provérbios 6, no seu verso 12, fala: o homem de Belial é um homem vicioso e anda em perversidade de boca. E a pessoa que anda em perversidade de boca, ela mata as pessoas com as palavras. Assim é o homem de Belial. Então, aquele que anda com perversidade significa que ele é um perverso. É uma pessoa que tem malíssimo índole. Ele é defeituoso e vicioso. Ele, além de ter defeito, o homem de Belial, porque ele está fora da luz, ele ainda é vicioso e defeituoso. E no seu verso 13 fala: acena com os olhos e fala com os pés, e faz sinais com os dedos. Por que acena com os olhos? Porque a palavra fala que os olhos é a luz, é a lâmpada de todo o nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Aquilo que contemplamos com nossos olhos
e deixamos ser absorvidos pelo coração, e a boca fala do que o coração está cheio, e seu coração está cheio de luz, de bondade, de Cristo, você só vai falar de coisas boas. Mas o homem de Belial, ele é um homem que tem falta de utilidade. Ele é um termo derivado, ou que deriva do hebraico, pela junção de Belim, quer dizer, que significa não, ou ayal, sem. Ele não tem utilidade para os cristãos. Ele é usado para indicar algo ou alguém inútil, que não serve para nada. Então por isso que ele é citado, o homem de Belial, ele é citado também no Novo Testamento. Citado na Bíblia para referir aos filhos de Belial. Assim como tem Belial, tem seus filhos também. E os filhos de Belial são todos aqueles que andam no sistema contrário à vontade e à verdade de Cristo. Por isso que Provérbios de Salomão, ele estava falando do homem de Belial. Assim também como em Juízes falou do homem de Belial, que são aqueles homens que iriam pegar os filhos de Deus para ter os seus prazeres carnais. Então em Provérbios, no capítulo 6, no seu verso 12, fala: o homem de Belial é um homem vicioso, ele só tem vícios terrenos, ele só tem vícios animais, ele só tem vícios diabólicos. A sua mentalidade está contaminada pelas trevas, e o seu coração está cheio de densas trevas também. E no seu verso 13 fala: acena com os olhos e fala com os pés, e faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, e anda semeando contenda. Então todo ser humano, ou toda a pessoa que semeia contenda, ele é filho de Belial. Ele é filho de Belial. Ele não é filho de Deus. Porque Deus não semeia contenda. Jesus não veio semear contenda. Ele veio semear sua palavra, ele veio semear sua luz. Ele veio expor a salvação para todos nós. Mas o homem de Belial, ele não quer salvação, porque dentro do seu coração, do seu ser, só há contenda. Então Belial, como nos explica, é um dos 68 espíritos listados na Geotia, ou na Goetia. No cristianismo, Belial é mencionado também no Novo Testamento como oposto da luz e do bem e de Jesus Cristo. Ele é oposto à verdade, ele é oposto à justiça, ele é oposto à santidade, ele é oposto a querer viver Cristo. Então ele é um homem de Belial. E Belial também tem seus filhos, que não anda segundo a verdade de Cristo, nem da sua palavra. E no verso 14 fala de Provérbios 6, perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, e anda semeando contenda, pelo que a sua destruição virá, repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Então o homem de Belial, ele só procura os prazeres a qual venha satisfazer a sua carne, os deleites da sua alma.
Por isso que muitas vezes cai ou tem suas doenças e procura cura e não tem cura. Porque a sua alma já está contaminada. A sua alma já está poluída. Assim é o homem de Belial. E na geotia, o que significa? Na geotia, em português, é um sistema mágico e compédio ritualístico semelhante à teurgia, que trata de instrumentos e modos para invocação e evocação de 72 espíritos conhecidos no meio ocultista como daimon, que significa demônio. Daimon, por sua estrita relação e origem com esse sistema mágico. Então, daimon ele tem a sua estrita relação, ele tem uma relação estrita com o sistema mágico, de ilusão, de engano e de enganar as pessoas. Por isso que o Provérbios, no seu capítulo 6, no seu verso 16, no seu verso 15, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. E ainda a palavra nos fala em Provérbios 6, no seu verso 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E o que é a abominação da alma? Detesta. A alma odeia essas coisas que são contrárias à luz de Jesus Cristo. A alma que ela é instruída, que ela já tem a luz do Espírito Santo dentro dela, guiando ela, vai detestar, vai odiar, porque ela não aceita essas condições de Belial no seu ser. Então no verso 16 nos fala assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E quais são essas coisas que aborrece ao Senhor? No seu verso 17 nos fala olhos altivos, línguas mentirosas e as mãos que derramam o sangue inocente. E o que a pessoa, ou as pessoas que têm olhos altivos? Olhos altivos é aquele que eleva. É aquilo que eleva o alto, que se mostra nobreza. A pessoa é tão arrogante, soberbo, que ele se mostra nobreza, sabendo que aborrece ao Senhor. O altivo, ele se acha digno. O altivo, ele se revela em si próprio a sua arrogância. Ele revela-se entre si mesmo a sua presunção, a sua altivez, que é o que aborrece a Deus, os olhos altivos. A língua mentirosa. E o mentiroso, ele só traz vantagem para si, se intitulando melhor do que os outros. E as mãos que derramam o sangue inocentes. E no seu verso 18, o coração que maquina pensamentos viciosos. Então, o coração que maquina pensamentos viciosos são aquelas pessoas que dentro de si, no seu coração, só tem pensamentos de vícios maus. Pensamentos viciosos
é o que tem ou que há vícios, defeitos graves. Ela se torna uma pessoa, uma coisa inadequada para certos fins e funções. Então ela vai se tornar inadequada para estar na luz. Ela não vai ter uma função de utilidade para Deus, para a sua palavra, para o seu entender. Por isso que essas coisas aborrecem a Deus. E os homens hoje em dia estão servindo a Belial. Seus pensamentos malignos, sem afeto natural, sem prazer para as coisas boas, que pode trazer vida para a sua alma, vida para o seu ser. As pessoas estão com seus pensamentos viciosos em práticas mundanas, carnais. Então por isso que essas pessoas geram contendas, são viciosos, e os pés que se apressam a correr para o mal. Então esses contenciosos que geram contendas, ele traz dentro de si um debate, controvérsias à verdade. Ele traz uma peleja, ele traz uma batalha. Ele sustenta até sua própria mentira com discurso ou discussões. Ele até discute com sua contenda mentirosa para sustentar o seu erro. Por isso que a palavra nos fala que esses são os filhos de Belial. E no Novo Testamento também Paulo comentou isso em Romanos. Paulo é bem claro quando ele comenta em Romanos esse sistema mundano também que já vem lá de antigamente. Então Paulo nos fala assim em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, no seu verso 25, 26 e 27, vou estar lendo aqui para que você possa meditar e saber o que aborrece a Deus. Romanos 25 fala assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Quantos não estão mudando a verdade de Deus em mentira até para se promover? Os homens mentem um contra os outros para o seu bem-estar, para conseguir status na sua vida. Então Paulo nos fala assim, Romanos 1, 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então amar a criatura é amar o homem de Belial. Amar a criatura é amar aqueles que estão contra a luz da verdade, contra a palavra de Jesus Cristo. Então são muitos os filhos de Belial que estão aí amando mais a mentira, amando mais o prazer da sensualidade, abandonando muitas vezes a verdade de Deus e amando a mentira. E no verso 26 de Romanos 1, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, que são paixões infames, são contrárias à vontade de Deus, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E por que Deus os abandona? Porque eles amaram mais a criatura do que o Criador. E Deus vem nos alertando desde o princípio da criação.
Então Deus os abandonou. Abandonar é ir embora. Deus sai da presença, ou Deus deixa essas pessoas caminharem com seus próprios prazeres. Então Deus sai da presença de orientar essas pessoas e deixa elas seguirem só. Deus deixa essas pessoas desamparadas. Por quê? Porque amaram mais a criatura do que o Criador. Deus deixa elas na sua desistência. Então Deus desiste delas porque elas não querem mais a Deus. Elas querem as práticas e os prazeres carnais mundanos. Deus despreza essas pessoas e menospreza. Aí Deus entrega essas pessoas às suas concupiscências e paixões mundanas. E no seu verso 27 de Romanos 1, semelhantemente também, há uma semelhança de igualdade também, semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então você receberá a recompensa do seu próprio erro. Por quê? Porque Deus os entregou. Porque a escolha é sua, do livre-arbítrio é seu. Ou o ser humano pensa que pecando, fazendo mal, com os olhos altivos, desejando o mal, acha que Deus vai estar o conduzindo ou guiando a sua vida? Não. Deus entrega a pessoa. Deus entrega, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Deus entrega, Deus deixa. Porque Deus deixa e entrega. Porque hoje as pessoas querem servir mais a criatura do que o Criador. Querem servir a sua sensualidade, as suas práticas infamas diante de Deus. Então a sensualidade é uma qualidade sensual intensa do prazer que a pessoa tem, do prazer sexual, do prazer de beber, do prazer de mentir, do prazer de roubar, do prazer de matar, do prazer de destruir, do prazer da luxúria, do prazer do bem-estar. Então Deus entrega, porque as pessoas querem olhar só os prazeres da terra, esquecendo que todo o projeto de Deus começou de cima para tirar o homem da condenação. Por isso que Provérbio nos fala, Provérbio 6, no seu verso 16, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa, e as mãos que derramam o sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, e os pés que apressam e correm para o mal, e o testemunho falso que profere mentiras, e que semeiam contendas entre irmãos. Então quem semeia contenda também entre os irmãos de Cristo é abominação diante de Deus também. E esta palavra, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, eu quero deixar para você nesta noite, que você venha meditar e entender que o prazer de Deus é lhe trazer para a luz,
é que você viva na luz e não venha semear contenda e nem venha ser um mentiroso, nem ter olhos altivos, mas sim que você possa deixar a presença de Cristo e a graça do nosso Senhor e Salvador, com a força do seu Espírito Santo, te iluminar para a verdade da sua palavra, e que você possa entender esta palavra nesta noite, e que a graça do Espírito Santo possa chegar no seu coração e te iluminar em nome de Jesus. Amém.